Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é o Brasil na América do Sul e na América Latina. Na América do Sul e na América Latina? Como assim? O Brasil? Calma, vamos entender. Nós vamos estudar que o continente americano ele pode ser regionalizado de duas formas: em América do Sul, América do Norte, América Central ou América Latina e América Anglo-Saxônica. Vamos entender o porquê dessa regionalização agora. Na aula passada, nós estudamos sobre os continentes, certo? Nós vamos verificar aqui nesse mapa o tamanho e extensão territorial desses continentes. O maior continente é a Ásia, segundo, o continente americano, o terceiro, a África, o quarto, a Antártida, quinto, Europa e sexto, Oceania. Nós vamos perceber que a América é o segundo mais extenso, né? Ele vai estar aqui tanto na parte norte como na parte sul, é o mais longo de todos os continentes, certo? E devido a essa grande extensão latitudinal, nós vamos apresentar uma grande diversidade de paisagens. Então, vamos agora entender um pouquinho mais e estudar sobre esse continente. Os continentes, eles também podem ser divididos em subcontinentes, em razão de diferenças físicas, humanas ou econômicas. Para exemplificar, nós vamos ver agora o continente americano, como ele está subdividido e quais os critérios foram usados para essas subdivisões. Na aula passada, nós vimos que continentes são definidos como uma grande porção de terra imersa composta de países. O continente americano, a sua configuração, ela é formada por duas grandes massas de terras unidas, uma estreita faixa, a qual chamamos de istmo, né? Coloquei aqui a bolinha vermelha para vocês visualizarem melhor. Esse istmo aqui, ele vai ligar essas duas grandes massas continentais, certo? Uma em que vai estar o México, Estados Unidos e Canadá, mais embaixo vai estar os países da América do Sul, e onde vai estar o nosso território. Como nós vimos no início do slide, o continente americano é o segundo maior continente, ele é o mais extenso, né? Ele vai estar aqui apresentando uma grande extensão latitudinal, tanto no norte como no sul. Então, devido a essa grande extensão, nós vamos ter uma grande diversidade de paisagens. Você vai encontrar áreas extremamente frias, como aqui, por exemplo, no Canadá, e nós vamos encontrar áreas bastante quentes, como aqui no território brasileiro. Quase todos os países da América do Sul são independentes, exceto Guiana Francesa, que pertence à França, ainda é uma colônia francesa, e a Groenlândia, que é um território da Dinamarca, não é um território independente, nem a Guiana e nem a Groenlândia. Aqui eu coloquei para vocês visualizarem melhor como está dividido o continente americano, de duas formas. A primeira divisão é a divisão geográfica. Nós vamos ter América do Norte, América Central e América do Sul. Esse outro mapa nós vamos ter América Anglo-Saxônica e América Latina. Nessa divisão do continente americano, o critério adotado vai ser a posição geográfica. Vai ser levado em conta a posição das diferentes porções de terras ao longo do continente. Nós vamos ver aqui, na América do Norte, vai estar México, Estados Unidos e Canadá. Os países que compõem a América Central são os países que estão ligados pelo Istmo, aquela linha que liga as duas massas continentais. E América do Sul, porque esses países estão abaixo da linha do Equador. Nessa divisão, o Brasil ele pertence à América do Sul. A outra divisão do continente americano, ela é conforme as semelhanças socioeconômicas e culturais. Os critérios usados são a língua falada,
e o grau de desenvolvimento dos países. Nós vamos observar aqui no mapa as duas grandes regiões, América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica ela é constituída por países que figuram entre os mais ricos e desenvolvidos do mundo. Aqui vai ter destaque, aqui nós vamos ter Canadá e Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos é a maior potência econômica, militar e política do mundo. Nesses países, a língua predominante é a língua inglesa. São os países mais desenvolvidos do continente, em que a população vai ter uma ótima qualidade de vida, ter um ótimo IDH. O IDH é um índice que mede a qualidade de vida da população de um país. Já a região da América Latina constitui a região do continente americano, colonizada principalmente por espanhóis e portugueses, que introduziram línguas derivadas do latim, o espanhol e o português. Esse fato justifica o nome atribuído à região. Essa região é composta por maior parte dos países subdesenvolvidos, ou seja, eles têm um menor nível de desenvolvimento econômico. Os países que têm grande economia nessa região aqui vai ter destaque México, Brasil, Argentina e Chile. O restante, a economia é baseada na agricultura e no extrativismo. Como vocês viram, nós vamos ter duas divisões aqui, que nessas divisões nós vamos ter uma grande diferença étnica e cultural. Por quê? Nessa divisão, o Brasil ele pertence à América Latina. Meus amores, chegou ao fim mais uma aula. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem via WhatsApp ou então lá no Educacional. Então, para avaliar o que você aprendeu na aula de hoje, você vai realizar a página 9 do seu livro ético, ok? Até a próxima semana e uma ótima Páscoa!